materiais constituintes, né, das alvenarias e das estruturas, eles não são 100% sólidos, eles têm ali capilares, eles têm alguns canais interligados que conduzem a água na forma de vapor, muitas vezes. E o vapor d'água exerce esse tipo de desplacamento nas membranas, né, nas tintas, nas pinturas, e gera esse tipo de manifestação patológica. O que acontece com essa situação? Aqui deveria existir uma barreira física, só que não teve. A barreira física é o quê? Barreira física mesmo. É aplicar 3 demãos de material? Não. É aplicar quantas demãos forem necessárias para atingir um consumo de massa por área. É assim que faz impermeabilização. Porque o mercado ele convencionou em estipular número de demãos. Até mesmo os boletins técnicos, eles nos falam, às vezes, número de demãos para um determinado consumo. Mas esse número de demãos para um determinado consumo é uma referência. Essas análises pontuais de situações, elas devem sim ser feitas pelos profissionais envolvidos na construção e no planejamento. Quer ver uma situação? Um solo, por exemplo, uma edificação feita sobre um solo arenoso, que tem uma drenagem mais rápida, ela tem uma condição de execução de impermeabilização diferente de uma edificação feita em cima de um solo argiloso, de um solo de mangue, por exemplo, nas proximidades, porque a concentração de água retida é diferente. Então, essas análises elas devem sim ser feitas pelo responsável técnico da obra. Aqui, a gente percebe o desespero, né? Porque aqui uma sequência terrível de erros, terrível mesmo. Só para a gente entender o que são essas imagens. Não foi feita a impermeabilização da viga baldrame, então já houve fluxo de umidade por ascensão capilar. Aí, no momento que era para fazer o reparo, a seleção dos materiais de reparo foi completamente errada. Então, em vez de aplicar um material rígido, que fizesse a contraposição do fluxo por inércia, aplicou-se um material flexível. E, para piorar, um material de natureza asfáltica. Então, assim, todos os erros numa foto só. Aí, o que ocorre? Essa área ela é uma área que estava exposta à insolação, à entrada da edificação. Então, quando ela recebia insolação, ela desenvolvia o quê? Uma deformação térmica, uma deformação por dilatação térmica. E aí, esses dois materiais, a pintura acrílica e o material asfáltico, eles têm pontos de amolecimento completamente diferentes. Claro, um vai desplacar do outro. A pintura sobre o asfalto, o que ocorreu? Ele começa a desplacar pela própria ascensão capilar e também por essa questão dessas rupturas por pontos de amolecimentos diferentes. Aí começa o desespero, começa a emendar com fita plástica, começa a migrar e não adiantou muita coisa essa questão de ter executado esse tipo de reparo, esse tipo de intervenção. Os materiais, os sistemas de impermeabilização, eles são compostos por materiais. Então, o que acontece? É muito comum no atendimento nosso, a gente receber os clientes que falam: eu preciso de um produto para aplicar na minha viga baldrame, eu preciso de um produto para aplicar na minha cobertura, ou de um produto para aplicar no banheiro, para fazer impermeabilização. Mas, na verdade, não é um produto, na verdade é um sistema que você precisa. Porque antes de aplicar um produto, você vai precisar aplicar um material para o chapisco, se você tiver com a solicitação mais alta. Você vai precisar aplicar um material no reboco, para que você tenha uma argamassa com os materiais técnicos específicos para combater a umidade, e sobre o reboco ou sobre a camada de regularização. É muito comum até hoje nós escutarmos falar em relação à não impermeabilização, porque vai colocar um porcelanato ou uma cerâmica que tenha um índice de absorção extremamente baixo. Só que assim, não tem relação uma coisa com a outra, são coisas completamente diferentes. A impermeabilização ela é um filme contínuo, que ele fica abaixo dos materiais de acabamento
para que ele possa captar toda essa umidade, essa água que passa quando desses ambientes estiverem em utilização, passando por rejuntamento, por porosidade e conduzindo para as saídas, para os coletores. Isso é impermeabilização. Se nós utilizarmos, por exemplo, um revestimento, uma cerâmica, para fazer a função da impermeabilização, não obteremos êxito a longo prazo. Não teremos porque, mas aí eu vou utilizar um rejuntamento epóxi, tá? O rejuntamento epóxi ele é extremamente impermeável, mas o conjunto rejuntamento epóxi com placa cerâmica ou placa mesmo pétrea, ele vai funcionar te dando estanqueidade com aquela quantidade enorme de interface. Então isso assim tem que ser pensado da forma como a norma de desempenho das edificações ela prevê os tempos de vida útil, né, para cada sistema aplicado. Então, outra questão que é muito comum que a gente tem em relação a estruturas de concreto armado, com um FCK extremamente alto, né, com a resistência. Hoje, há uns 20 anos atrás, concreto com 30 MPa era um colosso, era uma coisa assim absurda, uma coisa que quase ninguém conseguia, estava iniciando, isso há um pouco mais de 20 anos, vamos colocar uns 23 anos atrás. Hoje em dia, concreto de 30 MPa é referência. Ninguém faz mais nada sem pedir um concreto com menos que 30 MPa. Já parte de 30 MPa. Ah, quanto você quer o concreto? 30 MPa. A quantidade de cimento por metro cúbico, que antes era de 400 quilos por metro cúbico mínimo, hoje se consegue obter com muito menos que isso e comercialmente se consegue obter concreto de 30 MPa com 375 quilos de cimento por metro cúbico aproximadamente.